Oi, gente. Eu vim trazer outro caso criminal hoje. E hoje eu vou fazer diferente, né? Eu não vou ficar lendo muito no meu caderninho, que eu fiz a minha colinha, né? Porque tem que saber direito. Mas eu vou tentar não ler e falar diretamente com vocês, né? Então, o caso de hoje vai ser sobre Richard Ramirez. O Naughter está... Eita, meu inglês tá perfeito. Night Stalker, que significa perseguidor. Já começamos desse jeito. Perseguidor. Naughter Stalker, né? Vou falar assim que é melhor, né? Que ele foi um assassino em série, muito cruel, satanista. E ele só foi um ano. Ele cometeu um monte de crime, entre abuso sexual, infantil também, assaltos e homicídios. Então vai ter gatilhos sobre abuso sexual, violência extrema. Se você for sensível, eu não recomendo você assistir o vídeo. E vamos lá, né? Então, aí ele... Eita, tá difícil. Ele agiu naquela zona ali dos Estados Unidos, Los Angeles e São Francisco. Nessas regiões aí. Então, ele foi, assim, teve 13 vítimas fatais. E ele era bem cruel. Vou ver aqui, gente, que eu tô esquecendo alguma coisa. Ele era assassino em série, estuprador, sequestrador, assaltante nos Estados Unidos, que atua na região de Los Angeles, né, entre 1984 e 85. E antes de ser capturado, ele ganhou vários apelidos, né, entre um que era Valley Intruder, que eu acho que significa intruso do vale, e Naughter Stalker, que ficou mais conhecido. Foi desse jeito que ele ficou bem conhecido, Naughter Stalker. Tanto que tem até uma minissérie documental no Netflix, que foi de lá que eu tirei a maioria das informações. Ele usava várias armas. Ele usava machete, que eu acho que é tipo de machado. Ele usava uma calibre 22, que muitos assim a polícia sabia que os seus crimes tinham alguma ligação, né, que falam. E ferro de engomar. Facas, armas de fogo. Ele era super cruel. E vou começar a contar, né? Ele usava muita imagem satânica, tipo pentagrama, né? Todas as suas vítimas, ele desenhava com batom nas paredes o pentagrama, fazia as pessoas jurar ao amor pelo Satã e assim vai, né? O cara era loucão. Gente, eu vou virar aqui pra ler, mas assim, eu não vou pretender não ficar lendo muito. É que tem coisa aqui que eu tenho que dar uma paradinha e ler pra ver como que tem que se falar, né? E o juiz que assinou a sentença dele falou que ele era muito cruel. Ele não tinha nenhuma empatia, não sentia nada pela vítima, né? Geralmente serial killers são assim, né? E quem conhece serial killers, assim, gosta de casos criminais que nem eu, já ouviu falar do Richard Ramirez. No tanto também que tem uma série que eu tô assistindo, na temporada agora mesmo, que é da American Horror Stories, que é a 5ª temporada, que tem um episódio que chama, acho que é Noite do Demônio, alguma coisa assim, que falam dele. E aparece vários assassinos, gente, Jeff Dahmer, aquele palhaço, um monte. Eu achei muito legal essa temporada, mas eu tô achando meio chatinha, assim, que eu não tô entendendo nada. Tá meio complicado, mas voltando ao assunto aqui, gente. Senão eu vou começar a falar de outra série, aí já era, né? Aí Ramirez, ele foi condenado em 1989. Mas aí isso eu vou chegar com os detalhes mais pra frente, né? E ele foi acusado de 13 assassinatos, 5 tentativas de homicídios
entre agressão sexual e até infantil também. Ele também abusava de criança, infelizmente. Eu vou falar da sua infância. Vou falar o nome dele completo aqui, gente. É Ricardo Munoz Ramírez. Nascido na cidade de El Paso, no estado de Texas. Foi um filho ele tinha 5 irmãos, ele era o mais novo. De Julian Ramírez e Mercedes Munoz. Não sei se tô falando inglês certo, porque meu espanhol e meu inglês é péssimo. E eles eram imigrantes mexicanos, então eles migraram e trabalhava, né? E assim, falam que ele era uma criança muito quieta, muito solitária. E falava que, assim, umas fontes que eu vi, falava que o pai dele agredia ele muito, muito mesmo, sabe? Batia. E também tem uns relatos também que o pai dele, pra dar lição de moral nele, pegava ele, levava ele no cemitério à noite e amarrava e deixava ele a noite inteira no cemitério. Isso ele criança. Então, assim, você percebe também da onde que vem um pouco a crueldade, né? E com 2 anos ele sofreu uma convulsão. Ele tinha convulsão. E aí teve uma vez que caiu um armário em cima dele, que a mãe dele correu pro hospital e levou ele. Ele foi saturado, que fala, né? Com mais de 30 pontos. Aí mais tarde a mãe dele levou ele no médico, que ele continuou tendo convulsões. Descobriu que ele tinha epilepsia. Gente, ele foi diagnosticado. Então, descobriu que ele tinha epilepsia, gente. Não sei se tá falando certo, porque aqui eu já tenho a língua presa. Aí pra falar certas palavras é pior. Vocês tenham paciência comigo. E do lombo temporal. Aí na idade de 6 anos, supostamente começou a dormir durante a noite no cemitério. Então falam que ele dormia no cemitério. Mas não era, né? Que o pai dele fazia aquilo com ele. Mas isso foi fontes. Não sei se é verdade, né? Então, só o cara sabia e a família. Aí quando ele tinha 13 anos, ele começou a andar com um primo dele, chamado Mike. Que era um veterano de guerra. Não é veterano de guerra que fala, né? Ele trabalhou na guerra. E aí, ele sentiu orgulho de ter abusado de mulheres vietnamitas. Lá do Vietnã, né? Ele abusava, ele estrupava, ele fazia tudo com as mulheres e tirava foto. E mostrava isso pro Ramírez, ele com 13 anos. E eles também fumavam maconha juntos, usavam drogas, né? Por enquanto, o Ramírez só usava maconha nessa época. E aí, vou falar muito aí, gente. Teve um episódio que os dois estavam na casa dele fumando maconha. E o primo dele, Mike, mata a esposa dele na frente do Ramírez. Complicado, né? Ele assassinou a esposa na frente do Ramírez. Aí depois disso, a vida do Ramírez foi só andar pra trás, né? Como sempre. Ele começou a usar muita droga. Heroína, cocaína, maconha. E largou a escola. Então ele não conseguiu nem completar nem o primeiro ano do ensino médio. Deixa eu ver aqui, gente, tá certo. E o primo dele também começou a ensinar ele a utilizar armas de fogo, que era disparar armas, essas coisas. E aí ele começou e largou a escola, né? E aí ele começou a usar mais drogas. Provavelmente deve ter saído da casa dos pais. E aí ele começou a roubar também pra sustentar o vício de drogas, né? E aí ele também não cuidava da higiene pessoal dele. E como ele comia muito doce, usava drogas, essas coisas, os dentes dele apodreceu tudo. Ficou tudo podre. Então, ele era zoadão mesmo. Zoadão. Tô dando risada assim, mas é... É verdade. Aí, quer dizer, às vezes não. Ele começou a cometer assaltos, né? Que eu já falei, pra sustentar o vício, porque ele não trabalhava. Então, ele fazia isso pra sustentar o vício. Aí ele frequentou a escola Thomas Jefferson, em El Paso, que é onde que ele morava, que eu esqueci de falar que ele nasceu em El Paso, em Texas. E completou o primeiro ano, período.
Aí ele foi acusado nesse meio período de posse de drogas, então, mas não ficou preso. Aí ele começou a viver uma vida de vagabundo, aí ele começou a ter essa vida, né, de drogado, não fazia nada, e provavelmente não morava na casa dos pais, então, era isso. Aí ele foi preso 2 vezes por furto de automóvel, primeira em 1981 em Pasadena, Califórnia. Garota, eu vou pra Califórnia. Eu sempre tô uma cantada, né? É pra dar umas... Gente, eu tô zoando aqui, mas é tenso. E depois ele foi... A segunda foi em Los Angeles, em 1984. Nisso ele já tava assassinando gente, porque ele foi de 94 a 95, ele matou 13 pessoas. E eu vou falar desses casos daqui a pouco. Aí durante uma sessão de julgamento... e na sessão de julgamento dele, ele sempre tinha um pentagrama, acho que tinha um pentagrama desenhado na mão, ele levantava assim e falava assim, viva Satanás ou viva Satã. E suas vítimas foram, a primeira foram Jenny Vincon, não sei se a pronúncia tá certa. No dia 23 de julho, após ter passado uma noite usando cocaína, o Ramírez, né, ele entrou dentro da casa da Jane, de 79 anos. Era uma senhora que morava em Los Angeles, que foi lá que a maioria dos crimes dele que aconteceu. O filho da senhora, Jack, descobriu o corpo da sua mãe mais tarde no dia seguinte. Estava deitada na cama, o cadáver apresentava marca de ter sido esfaqueada repetidamente, né, na garganta, muita na região da garganta, que quase provocou decapitação. Então ela quase perdeu a cabeça de tanto que o Ramírez esfaqueou ela. E a polícia, depois desse crime, conseguiu tirar a impressão digital. E depois, na autópsia, foi comprovado que essa senhora, de 79 anos, a Jane, foi abusada sexualmente pelo Ramírez. Mas, fora isso, a polícia não tinha nada pra... Apesar que foi o primeiro crime, né? Só sabia que foi um calibre 22 e impressão digital. Deixa eu ver. Não, impressão digital não pegou, não. E depois que ele fez tudo isso, ele pegou e roubou a casa. Porque ele fazia assim, ele matava, abusava e roubava os pertences da casa, da pessoa. Aí depois, que essa aqui é uma das principais testemunhas dele, contra ele, que teve no julgamento. Que foi a Maria Hernandes e Dale Ozaki. Não sei se tá certo, gente. Então, no dia 7 de março de 1985, a Maria Fernandes, de 22 anos, ela chegou na casa dela e viu que tinha alguém na casa. Tipo, que era o Ramírez, né? E aí ela pegou, e ele viu ela. E ele pegou, apontou a arma pra ela e atirou contra ela. Só por Deus que não acertou ela, acertou a chave. Só que ela pegou e fingiu de morto. Pra ele achar que ela tinha morrido, né? E ele começou a vasculhar toda a casa, procurar pertences e ela tinha uma colega de quarto, que era a Daisy. Gente, eu não sei se tá falando certo. Aí ela pegou e a amiga dela não sabia, né, que o Ramírez estava lá dentro. E ele encontrou ela na cozinha e deu um tiro nela. Ela caiu. No que ela caiu, tinha uma bancada. E aí ela levantou pra ver se ela conseguia ver quem fez com ela, né? Ele, no maior sangue-fio, ele pegou, apontou e deu um tiro na cara dela. Desculpa, gente, tá falando. Na cara não, na região do rosto, né? Matando ela na hora. Aí nisso, a Maria Hernandes conseguiu escapar e estava na garagem, né? Estava saindo pela garagem. Aí encontrou de novo com o Ramírez. Só que o Ramírez levantou a arma e não atirou nela. Desistiu de última hora de não assassinar ela. E em vez de ele sair correndo, fincando, ele pegou, saiu andando tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. E andando normal. E saiu e continuou. E aí foi essa vítima fatal dele, né? Que ela morreu. Aí ele conseguiu chamar a polícia. Mas a Maria Hernandes, ela sobreviveu. Sem nenhum... Ela não se feriu nada, porque graças a Deus o tiro pegou na chave e não pegou nela. Foi um milagre, né? Aí ele pegou, fugiu. Aí teve a Tícia Lian Hu, é japonês. Na mesma noite de 7 de março de 1985, após o assalto
da Maria lá Hernandes. Ele pegou e foi em outra casa com carro roubado. Ele foi forçado... Ah, não, desculpa, falei errado. Aí na rua, essa moça tava de carro e ele pegou e parou ela, tirou ela do carro e atirou nela, matando ela na hora. E ela ficou estirada no chão, né? E ele pegou o carro dela e fugiu. Pegou, puxou. E teve pessoas ainda que tentaram salvar a moça, só que a moça não resistiu e acabou falecendo no local. A polícia, né? Aí a polícia investigando também viu que a mesma arma que matou essa moça japonesa era o mesmo calibre que tinha sido do crime anterior, que era o calibre 22. Mas por enquanto ele não fazia nenhum símbolo satanista nos crimes, então não tinha essa parte ainda. Só que ele entrava e matava a pessoa, né? A moça tentou rastejar pra pedir ajuda, mas acabou não conseguindo, acabou falecendo, né? E a polícia descobriu que a arma tinha sido, foi a mesma, Aí depois teve um casal, Vicente e Maxine Zahara, vamos ver se fala. Na manhã do dia 20 de março de 95, foram descobertos os corpos da vítima, né? O Vicente tinha 64 anos, era analista de investimentos e tinha sua própria pizzaria. Seu corpo foi descoberto pelo filho Peter, que havia ido visitar ele. E depois de tocar a campainha por várias vezes, decidiu entrar na casa, encontrava no sofá baleado, bem no olho, e que tinha morrido na hora, então percebeu que também ele não sofreu muito, mas ele morreu na hora. E o corpo da esposa dele foi encontrado no quarto. No quarto, com a barriga pra cima, todo sem roupa. Foi esfaqueada também, foi esfaqueada no rosto por várias vezes. E no pescoço, no abdômen e na virilha. E perto do peito precisava um corte, perto do peito ela tinha um corte de T. Esfaqueada. E na mão esquerda. E na autópsia deu que o marido dela, que era o Vicente, né? É Vicente que eu tô falando aqui? O Vicente morreu na hora. Ele morreu com um tiro e morreu na hora. Só que a moça não. A moça, ela sofreu isso e ainda foi abusada sexualmente. Não, ela não foi abusada, desculpa, gente. Ela foi mutilada pós-morte. Então, depois que ela morreu, ele pegou e ainda mutilou ela morta. E roubou a casa dela. Vasculhou a casa, roubou tudo que tinha na casa. De valor que ele fazia isso, né? Aí as duas próximas vítimas foram um casal também. William e Lillian Doi. No dia 15 de abril, 2 semanas após os homicídios do outro casal anterior, ele entrou na casa, né? Lillian e o William tinha 66 anos e a Lillian tinha 63 anos. Os dois tinham 60 anos, né? Acima de 60 anos. E o Ramírez baleou o William na cama, matando ele na hora. Que ele deu um tiro no rosto, a bala atravessou a boca dele e alojou na sua garganta. Aí depois ele agrediu até perder a consciência, o senhor, né? Aí depois ele entrou no quarto da moça, deu um tapa na moça e avisou pra não gritar. E de costa ele algemou ela. Enquanto ele buscava coisa... ele começou a procurar coisa na casa de valor e não sabia o que fazer com a moça ainda, né? Imagina o terror dessa moça. Ele lá vasculhando tudo pra moça não gritar, né? No quarto viu o William, então... E nisso o cara não tinha morrido, o William, né? Não morreu instantaneamente, como ele sempre fazia, né? E a parte ele, com muito ferido, ele conseguiu ligar para um 199 e chamar a polícia e a ambulância. Só que ele não conseguiu falar assim, com a polícia que ele estava muito ferido, mas a polícia conseguiu rastrear e localizar a casa e mandar uma viatura e uma ambulância.
E ele morreu na ambulância. E a mulher dele conseguiu ficar viva e descreveu Desculpa, gente. Ele descreveu o assassino pra polícia, né? Então,